Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel. Eu quero começar hoje uma nova série de mensagens que nos vai acompanhar até o próximo mês. Passaremos fevereiro falando sobre Deus nos dias comuns. Também nos dias comuns Deus manifesta a sua glória. Nesse primeiro culto eu quero falar sobre o dia comum em que Deus separou Davi. E no segundo culto às 19h30 quero falar do dia comum em que Deus separou Moisés. Começando por Davi agora neste culto, abra sua Bíblia por favor em 1 Samuel capítulo 16, Deus nos dias comuns. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. Se você não tem um exemplar da Bíblia, ao seu lado certamente tem alguém que tem, acompanhe junto a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Deus bendito, essa é a tua palavra. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. E sabemos que o mesmo Espírito Santo que revelou cada uma dessas letras está aqui conosco e pode iluminar a nossa visão, para que à medida da necessidade de cada um dos meus irmãos, a tua palavra entre como uma flecha. Não uma flecha para ferir, mas uma flecha para corrigir e impulsionar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Alguns dias da história são marcados como dias extraordinários, tanto para bem quanto para mal. No início da primeira década do novo milênio, o dia 11 de setembro nunca mais foi considerado o mesmo na história da humanidade. Um dia extraordinário, um dia mau e extraordinário, com um atentado às Torres Gêmeas. O dia 15 de novembro, há alguns anos, é considerado um feriado como um dia extraordinariamente bom, o dia da proclamação da República. Pode ser até que você considere que a República não tenha sido aquela ideia assim tão genial, mas é a melhor que temos.
Alguns dias são considerados extraordinários para o bem, outros dias são considerados extraordinários para o mal. Mas os dias extraordinários são exceções. Nem todo dia é extraordinário. A maioria de nós, a totalidade de nós, todos nós, vivemos a rotina dos dias comuns. Vivemos a rotina dos dias que são absolutamente comuns. Você acorda, se você é do café da manhã, você faz a sua primeira refeição, você se apronta, você vai para o seu trabalho, você volta, e no outro dia é a mesma coisa, e no outro dia é a mesma coisa. Os dias extraordinários, anote isso, são exceções. O dia daquela grande conquista, ninguém tem grandes conquistas todos os dias. Primeiro porque Deus não permite. Se você e eu tivesse grandes conquistas todos os dias, eventos estratosféricos todos os dias, grande crescimento de dinheiro, de saúde, de sei lá o que for, todos os dias, eles deixariam de ser extraordinários. É por isso que você comemora o seu aniversário só uma vez, porque não dá para você ficar lembrando o quanto você é especial e que as pessoas têm que te dar parabéns todos os dias, o mundo seria insuportável. Basta um dia para que as pessoas se lembrem de você e digam parabéns, feliz aniversário. Se isso acontecesse mais que um dia, o nosso ego ia lá para cima. Os dias extraordinários são exceções. O dia da sua grande conquista, o dia que você acerta naquele excelente negócio, o dia que de fato você encontra a pessoa da sua vida e casa, são dias extraordinários. O dia que você passou no concurso, o dia que você conseguiu entrar no curso que queria, aquele dia é extraordinário, mas não são todos. Eu quero provar a partir dessa mensagem que Deus tem grandes coisas a fazer nas nossas vidas em dias comuns. Que Deus está presente na rotina, que Deus está presente na sequência de atividades cotidianas que alguns chamam de mesmice, e não tem problema nenhum na mesmice, não tem problema nenhum na rotina. Aliás, a falta de rotina gera indisciplina, a falta de rotina gera gente sem foco, gente que na segunda começa tentando alguma coisa que não dá certo, na terça tenta outra, mal terminou de testar, da terça já começa outra na quarta, e começa outra na quinta, e quer viver de braço em braço, de cama em cama, de experiência em experiência, de novidade em novidade, e aí nós chegamos a um paradoxo. Porque quem tem muita sede de relevância acaba ficando irrelevante. Quem tem muita sede de aparecer, quem tem muita sede de ser laureado, acaba conseguindo o efeito contrário, a irrelevância. Ninguém aguenta ficar dando parabéns para outra pessoa todos os dias. Os dias da vida humana são absolutamente comuns. O dia que Deus escolheu Davi, passamos a observar nesse texto, o dia que Deus separou Davi, não foi um dia extraordinário. Não foi o dia que Davi acordou e disse, hoje eu estou com vontade de vencer. Não foi um dia que Davi levantou e disse, como diria a confissão positiva, como diria a teoria do pensamento positivo, olhou no espelho e disse, você é um vencedor, hoje é o dia, chegou a hora, com você ninguém pode, você é extraordinário. Não foi esse dia. O dia que Deus resolveu mudar a vida de Davi, o dia que Deus determinou na eternidade que Davi seria um grande rei, era um dia comum. Ele simplesmente acordou, ele simplesmente se aprontou, ele simplesmente foi pastorear, ele simplesmente foi para a sua cultura pecuárica, foi fazer o seu trabalho, e nos dias comuns Deus se manifestou na vida dele. Eu quero afirmar para essa igreja tão amada que Deus quer fazer algo na sua vida em dias comuns, como o domingo de hoje. Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, repare comigo o verso 1. Em um dia comum, que nós percebemos em primeiro lugar, que é Deus quem aprova e é Deus quem reprova. Em primeiro lugar, nos dias comuns nós aprendemos que é Deus que aprova e é Deus que reprova. Olha o que diz o primeiro verso. Disse o Senhor a Samuel,
até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Pausa. Deus chama o profeta, e Deus está discernindo do coração do profeta que ele está com pena de Saul. Deus já reprovou Saul, Deus já disse que Saul não está no caminho certo. Saul entregou o seu coração à arrogância, Saul entregou o seu coração à negligência, Saul entregou o seu coração à inveja, Saul entregou o seu coração ao mal feito. Deus reprovou Saul. Mas Deus, que conhece o coração dos profetas, percebe que o profeta Samuel de alguma forma está com pena de Saul, e Deus está dando sinais: você vai ter que ungir um outro rei. Deus está dando sinais: a época de Saul acabou. Deus está dando sinais: eu não estou aprovando o reinado de Saul. Eu fico imaginando o profeta Samuel: que trabalho eu vou ter? Saul é reprovado por Deus e o trabalho vai ser meu. Porque quem tem que ungir o outro rei? Você já imaginou política de transição? Até hoje, no nosso sistema de governo, é uma confusão tremenda quando sai um governo, entra outro governo e tem que criar o comitê de transição. E o pessoal do governo que está saindo, se for oposição, começa a não querer dar informação para a equipe de transição, e o governo que está entrando está procurando as informações. É um caos. Naquela época a equipe de transição era o profeta. Então o profeta está dizendo assim: se o senhor reprovar Saul mesmo, o trabalho vai ser meu. Você gosta de ter trabalho por culpa dos outros? Eu não. Não, assim, sincericídio agora. Ter trabalho por culpa dos outros é terrível. Já basta o trabalho que tenho para administrar as minhas culpas. Já basta o trabalho que tenho para administrar os meus erros. Já basta o trabalho que tenho para administrar as minhas decisões precipitadas. Agora, ter trabalho porque o outro está errando, Deus me perdoe. O profeta está dizendo assim: eu estou sentindo que vai ter transição de governo, e o trabalho vai ser meu. Sou eu que tenho que ungir o outro. E vai que eu vou ungir o outro e o que está saindo não gosta e me mata. Eu não vou nem ver a transição. Aí Deus olha para ele e diz algo que é duro, que é difícil, mas que precisa ser entendido por nós nessa noite. Até quando você vai ter pena de Saul? Eu o rejeitei. É duro. Você já imaginou o Deus de eterno amor? O Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus cheio de bondade, olhando para uma pessoa e dizendo assim: não adianta ter pena mais desse homem. Esse homem se entregou à sua iniquidade. Você vai ter pena dele até quando? Eu já o rejeitei, acabou. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu rejeito alguém, não há quem me faça aprová-lo. Mas quando eu aprovo alguém, não há quem me faça rejeitá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. É num dia comum, irmãos, que Deus rejeita e que Deus aprova. A pergunta é: Deus está rejeitando ou aprovando você? A boa notícia é: na nova aliança, aqueles que andam num caminho de santidade, aqueles que se quebrantam dos próprios erros, estes já foram aprovados por Deus através do sangue de Jesus. Por isso, nessa noite, cheia de pecadores, a começar por mim, nessa noite, os pecadores, eles estão aqui, mas estão lavados pelo sangue do Cordeiro. Quando Deus nos olha, Ele não olha a nossa veste maltrapilha do pecado, Ele nos vê com vestes alvas, porque o sangue de Jesus nos lavou. É Deus que rejeita e é Deus que aprova. Em segundo lugar, num dia comum, a segunda parte do verso 1, Deus começa a sua obra não no palácio, mas numa simples casa. Deus começa a sua obra não num palácio, mas numa simples casa. Olha o final do verso 1 comigo, por favor. Disse Deus: enche um chifre de azeite e vem. Para que encher um chifre de azeite? Para ungir o novo rei. Naquela época os reis eram ungidos por Deus através do profeta. Então quando Deus diz assim para o Samuel: pega um chifre, é porque no topo dessa parte do chifre preparado há um recipiente aberto. Você vai colocar óleo para ungir o novo rei, pode pegar. Já rejeitei o Saul, não há quem me faça mudar de ideia. Agora você vai para a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos
eu me provi de um rei. Samuel não entende nada. Por quê? Porque Jessé não tem pedigree. Porque Jessé não tem sobrenome importante. Porque Jessé não é de família de fina estirpe. Porque Jessé não é herdeiro. Porque Jessé é um homem da roça. Porque Jessé é um produtor rural. Porque Jessé criou a sua renca de filhos com aperto. Samuel não está entendendo como que o novo rei vai sair de uma casa dessa, porque via de regra o novo rei precisa estar nos arredores do palácio. Precisa ter crescido aprendendo a se portar na mesa do palácio. Precisa ter recebido atribuições reais. Mas nos dias comuns, Deus não começa as suas obras no palácio. Ele começa as suas obras nas casas. Nas simples casas. Em nenhuma sociedade do mundo, em nenhum tempo da história, Deus começa uma obra no palácio. Deus começa uma obra nas casas. Até porque o palácio é um reflexo do que as casas são. Se as casas são desonestas, geralmente se reflete num palácio desonesto. Se as casas gostam de dinheiro fácil, geralmente se reflete num palácio que gosta de dinheiro fácil. Se as casas se acostumam com os pecados, com as irregularidades morais, geralmente quem está no palácio está acostumado com o pecado e com as irregularidades morais. Alguém já disse que todo governo é um reflexo do seu povo. O que Deus está pontuando aqui, na segunda parte do verso 1 é: eu me provi de um rei, mas ele não está no palácio, ele está na casa de um meeiro, ele está na casa de um produtor rural, ele está lá na roça. Você vai ter que ir na roça. Quer encontrar o próximo rei? Não vá ao palácio, vá para a roça. Porque eu apareço em dias comuns. Porque eu me revelo nas coisas simples e comuns. Porque eu não tenho compromisso com a etiqueta do palácio. Eu estou procurando um coração aberto. Eu olhei para o palácio e não vi coração aberto. Eu fui lá para o Belenita, eu fui lá para o Jessé, e eu percebi que tem coração aberto na casa dele. Então, gente, olha que coisa extraordinária. Qualquer um de nós, e me incluo. E não vem dizer que não, porque eu sei o que você fez no verão passado. Qualquer um de nós gostaria de ter uma abertura no palácio. Seja ele qual for. Poder entrar no palácio, ser recebido por honras, ter acesso, facilitar a vida. Claro. Qualquer um de nós gostaria de ter no telefone o contato de alguém importante para quem você possa ligar no dia adverso. Alguém que nos favorecesse, alguém que nos colocasse na fila certa, na mesa certa, no horário certo, para fazer a coisa certa ou não certa. Deus não. Deus, sendo o criador de todas as coisas, poderia ter provido para si um rei no palácio, ele preferiu a roça. Sabe qual é a diferença entre Deus e a humanidade? É porque a humanidade quer sair da roça para ir para o palácio. Deus prefere a roça. Deus prefere a simplicidade. Deus não se encanta com coroas de ouro. Deus não se encanta com tronos cravejados de poder. Num dia comum, Deus não começa a sua obra no palácio, Ele começa a sua obra em casa. Ou você nunca parou para pensar que, sendo o Criador de todas as coisas, que diante do fato de que todas as coisas foram criadas pela palavra de seu poder, e sem Ele, Deus, nada do que foi feito se fez, mesmo sendo todo poderoso, podendo habitar nos palácios mais luxuosos, podendo habitar nas coisas mais caras nessa terra, Ele escolheu esse coraçãozinho aqui, irmãos. Às vezes tão sujo, às vezes tão inquieto, às vezes tão movediço, às vezes tão instável. Só Deus conhece a instabilidade do nosso coração. E mesmo assim o Todo-Poderoso resolveu fazer morada aqui, em gente como eu e como você. Louvado seja o nome de Jesus.
Mas em terceiro lugar, veja comigo o verso 7, em um dia comum, Deus vê além da capa. Deus vê além da capa. Agora, o Samuel vai para a roça, vai para o interior, vai para o campo, vai para a casa da família simples. Ele entra, chama o Jessé. Vamos sacrificar o Senhor, vamos. Quero ver seus filhos. Olha quem é o primeiro que ele chama. Olha comigo o verso 6 antes. Sucedeu que, entrando eles, o profeta viu a Eliabe e disse consigo mesmo: esse é ungido, certamente. Grife essa palavra na sua Bíblia, certamente. Um profeta experimentado, um homem capaz de discernir a voz de Deus, está errado achando que está certo. Você já esteve errado achando que estava certo? Eu já. Você já esteve convictamente certo de que era essa opinião, de que era essa direção, de que essa era a realidade dos fatos, até que vem Deus ou alguém e move: você está enganado, filho. Essa pessoa não é nada disso que você estava pensando. Não, mas falaram para mim que ela era ruim, falaram para mim que ela era mentirosa, falaram para mim que ela era mal pagadora, falaram para mim que ela era desastrada. Mas falaram para você e você ficou certo disso, mas não era isso. Já esteve convictamente certo e depois descobriu que estava errado? Aconteceu com o profeta Samuel. Por que não pode acontecer comigo? Ele diz no verso 6, certamente a ele. Por quê? Porque Eliabe era o mais forte, Eliabe era o mais robusto, Eliabe era o mais bonito, Eliabe era o mais preparado. Aí no verso 7, num dia comum, o Deus que vê além da capa respondeu a Samuel: não atentes para a sua aparência, não atentes para a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Não se preocupe com a sua retórica social, não leve tão a sério a opinião das pessoas. Não dirija os seus dias se baseando naquilo que dizem sobre você, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Quanta gente que parece boa, mas não é. Quanta gente que parece ruim, mas é boa. Só Deus tem diagnósticos precisos da nossa alma e mais ninguém. Então é num dia comum que Deus nos mostra que Ele vê além da capa. Nós vemos a capa. Nós somos especialistas em ver a capa. Nós somos muito especialistas em ver a capa. Deus consegue enxergar além da capa. Sabe o que eu tenho pedido a Deus? E te encorajo a pegar carona comigo nisso? Que me dê o discernimento de olhar as pessoas com os olhos dele. Você já foi enganado por gente a quem você confiou? Claro. Agora repare, não se martirize. Tem gente que na época que você confiou, era gente confiável mesmo. Na época em que você permitiu que entrasse na sua casa, era gente boa mesmo. Na época em que você permitiu acesso aos seus filhos, acesso às intimidades do seu lar, era gente boa mesmo. Não se sinta um injustiçado, não se sinta o traído, não. Às vezes a pessoa mudou ao longo do percurso, porque o tempo pode trazer maturidade, mas o tempo pode trazer infantilidade. É que no dia que você confiou, aquela pessoa era aquilo mesmo, mas depois ficou gananciosa, mas depois deixou o mosquitinho azul picar. Naquele tempo era aquilo mesmo, mas mudou. Então nós devemos pedir discernimento ao Todo-Poderoso para que nos ajude a entender no nosso ciclo quem não está mudando, porque as pessoas mudam. As pessoas mudam. As pessoas vão criando as suas rivalidades, os seus antagonismos. Gente que prometeu estar com você o tempo todo, uma hora ou outra vai sumir. Gente que você nunca esperava que te estendesse a mão, vai ser a pessoa que vai estar lá no dia da sua necessidade.
É num dia comum que Deus nos mostra que Ele tem a capacidade de enxergar além da capa. Nós, o Samuel, o profeta, nós só enxergamos até a capa. Deus vê além da capa. Vamos ler todos juntos o final do verso 7? O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Mais uma vez, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Em quarto lugar, é num dia comum que Deus se lembra dos esquecidos. Eu queria que você anotasse o roteiro dessa história. O roteiro é, primeiro, Samuel chega e dá de olho com Eliabe, forte e robusto. É ele, Deus diz, não é ele. Segundo, verso 8, Samuel olha para o Aminadab e diz a ele, não é tão robusto igual o Eliabe, não, mas já que Deus não quer o Eliabe, só pode ser esse daí, é o segundo. Aí Deus diz, não. Aí o roteiro segue, verso 9. Samuel vai para um terceiro. É o Samar. Não, não é. Aí Samuel fala, agora eu paro de tentar, deixa eu perguntar para o pai, porque o pai conhece seus filhos. Aí diz o verso 10, que Jessé passou 7 filhos dele. Então, Eliabe não foi, Abinadab não foi, Samar não foi, agora vem 7. Não estou aqui para julgar o profeta Samuel, não, eu não sou melhor com ele, você também não é. Pressão na cabeça, transição de governo, será que Saul me mata, se descobrir que eu estou aqui, minha vida está em risco, e cadê, deixa eu ungir esse menino e voltar para minha casa, e não é nenhum deles. Aí, repare comigo, por gentileza, o versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Olha o peso dessa pergunta. Acabaram-se os teus filhos? Você não tem mais ninguém, não? Aí o Jessé olha para um lado, olha para o outro e responde na parte inicial do verso 11. Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E é num dia comum que Deus se lembra dos esquecidos. Eu não estou aqui para julgar, a Bíblia não me dá elementos para tanto, portanto não o farei. Não estou aqui para julgar o relacionamento entre Davi e Jessé, seu pai. Não é esse o ponto do sermão e nem das Escrituras. Mas uma coisa é invariável. De todos os filhos do Jessé, e geralmente, via de regra, um pai conhece seus filhos. O último que ele pensava que seria um escolhido para qualquer coisa que seja relevante era o magrelinho. Ele era até bonito, né? O versículo diz que ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, mas nunca frequentou a academia. Nunca tomou whey protein. Nunca. O máximo que ele tomou foi um mondiário, que o bicho era magro. Magrinho de ruim. A armadura de Saul parecia uma batina nele. O bicho era magro de ruim. Mas bonitinho, bem afeiçoado. Dia comum na vida dele. Dia comum. A pergunta que eu faço para você é, por que Eliabe estava em casa e Davi não estava? Será que o mais forte era mais preguiçoso? Não sei. Não sei. Você já ouviu falar, porque o pessoal que gosta dessas teorias de autoajuda, dessas teorias de afirmação positiva, gosta de dizer assim para você, esteja no lugar certo no dia certo. Você já ouviu isso? A sua vida ainda não virou, você não mudou a chave, você não mudou o mindset, você não instalou o drive. Porque você ainda não esteve no lugar certo na hora certa. Porque quando você estiver no lugar certo, na hora certa, a sua sorte vai mudar. Mentira. Eliabe está no lugar certo na hora certa. E nada aconteceu. Davi estava no lugar que não era o lugar certo. Porque Samuel não foi para a roça, lá, para o campo onde ele estava. Samuel foi para a casinha da roça, e não para o pasto. Ele não estava no lugar certo. Ele não estava na hora certa. Mas preste atenção numa coisa, meu irmão, em nome de Jesus.
Para Deus abençoar a sua vida, você não precisa estar na hora certa e no lugar certo, não. Para Deus abençoar a sua vida, você pode estar no esquecimento. Para Deus abençoar a sua vida, você pode estar no poço mais fundo. Para Deus abençoar a sua vida, você pode ter sido negligenciado pela sua família, esquecido pelos seus pais, ultrajado pela sociedade. Você pode não ser mais um empresário relevante que outrora foi. Você pode não ser mais o funcionário do mês que era retrato na parede que um dia foi. Você pode não estar no lugar certo. Você pode não estar na hora certa. Se Deus diz, eu vou abençoar esse rapaz, você vai ser abençoado. E ponto. Porque é Deus que rejeita e é Deus que aprova. Não tem meio termo. A sociedade pode aplaudir quem Deus está rejeitando, e a sociedade pode vaiar quem Deus está aprovando. Não é esse o critério. Deus se lembra dos esquecidos. Você tem mais algum filho, moço? Aí ele para, tem um menino. Mas não é ele não, sabe? Está lá. Você está precisando do quê, profeta? De um meeiro? Você está precisando de alguém, profeta? Alguém parar a terra? Alguém para tocar gado? Você veio aqui na minha casa para procurar um pastor de ovelhas? Então é ele. Você está procurando um rei? Então você me desculpe, olha o Eliabe. Num dia comum, Deus se lembra dos esquecidos. Num dia comum, Deus se lembra daqueles que não têm pedigree. No dia comum, Deus se lembra daqueles que não têm contato importante no governo, que não têm sobrenome relevante. No dia comum, Deus se lembra dos não herdeiros. Porque num dia comum, Deus se lembra daquele que ninguém está lembrando mais. A chave de mudança da sua história não está nos méritos da sua vida. Até porque não tem problema nenhum ser herdeiro. Quisera eu tivesse sido. Problema nenhum, meu irmão. Estou trabalhando para deixar alguma herança para o meu filho. Pelo menos um bocado de livro eu já tenho lá em casa. Pai. Toma a minha biblioteca, filhão. Problema nenhum ser herdeiro, irmão. Louvado seja Deus. É uma bênção deixar provisão para as outras gerações ao invés de aperto. Isso é maravilhoso. Mas esse não é o critério da escolha de Deus para o novo rei. Deus se lembra dos esquecidos. Em quinto e último lugar, eu concluo. Em um dia comum, verso 1, é Deus quem aprova e quem reprova. Em um dia comum, parte 2 do verso 1, Deus não começa a sua obra no palácio, começa numa casa simples. Em um dia comum, versículo 7, Deus vê além da capa. Em um dia comum, versículo 11, Deus se lembra dos esquecidos. E em último lugar, no final do verso 11, é em um dia comum que Deus prepara o teu lugar na mesa. Disse, pois, Samuel a Jessé, final do verso 11, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Isso aqui é poderoso, irmão. Se você está conectado na palavra de Deus agora, pelos laços que o Espírito Santo atravessa em nós e no meio de nós, você entende que isso aqui é poderoso. Olha o que diz o profeta: nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Isso aqui é tremendo, irmão. Se você veio aqui essa noite, essa igreja, para ouvir mais um discurso de um pastor, essa frase não mexe em nada dentro de você. Se você veio aqui essa noite cumprir mais um protocolo religioso, ouvir palestra, essa frase não significa nada. Mas se você está aqui essa noite, com a consciência de que o Espírito Santo que nos habita dirige a igreja dele, se você está aqui nessa noite, cônscio de que quando esse livro está aberto é Deus que fala, se você está aqui nessa noite e você tem um compromisso com o Espírito Santo e não veio ouvir palestra nem discurso, mas veio ouvir a palavra de Deus, essa frase muda tudo. Porque essa frase está dizendo para nós que num dia comum, Deus prepara o teu lugar na mesa. A sua hora vai chegar. Fica tranquilo, meu irmão. Sua hora chega. Você já veio para Guarapari, está acabando as férias, vai voltar para o seu lugar.
Ou você já é daqui, está na nossa igreja, firme e forte, verão acabou, as coisas vão se normalizando. 1 hora, às vezes demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Às vezes demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Então 1 hora chega, fica calmo. Deus já preparou uma mesa cuja refeição não vai começar sem você estar sentado lá. Deus já preparou uma mesa cujo banquete não vai ser servido sem você. Você pode estar cuidando de ovelha no pasto, você pode estar varrendo a rua, você pode ser um milionário. Tem mesas que Deus só vai dizer: sirva quando o meu filho chegar. É o que está dizendo aqui. Então não se precipite. Então não permita que a ansiedade tome conta do seu coração. Então não permita adoecer querendo ter uma vida que ainda não tem. Deus tem prazo para tudo, e é num dia comum que Ele aparece e muda a nossa história. É num dia comum que Ele diz: chegou a minha hora para a sua vida. É num dia comum que Ele diz: ó, chega, até aqui foi uma estação da sua vida, eu estou inaugurando outra estação da sua vida. Não é num dia extraordinário, não é num feriado nacional, não é numa grande inauguração, não, é num dia comum que Deus faz grandes coisas. Eu quero continuar conversando com vocês ao longo dos próximos domingos sobre o que Deus pode fazer num dia comum. Concluo. Todas as pessoas, todas, que obtiveram vitórias extraordinárias na vida, todas as pessoas que Deus virou o jogo, que Deus derramou a provisão, que Deus fez algo diferente, que Deus efetivou o consolo, que Deus efetivou a unção, todas as pessoas naquele dia simplesmente acordaram dizendo: vai ser mais um dia comum. Tomaram o banho, tomaram o café, pegaram o ônibus, a bicicleta, o carro, o aplicativo, mais um dia comum. Até que lá pelas tantas, o Deus dos dias comuns resolve fazer algo extraordinário. A minha oração por você em nome de Jesus é que nos dias comuns você viva o extraordinário de Deus. Que nos dias comuns você perceba que a mão do Senhor está sobre você, que Ele não vê como o homem vê. E se você tem sido um esquecido nessa vida, vá com calma, a sua hora está chegando. Deus é fiel. Há aquele que pode fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos ou imaginamos. A Ele seja toda a glória. A Ele quem? O Deus que se manifesta nos dias comuns. Que Ele te abençoe. Amém, amém, amém.